Falar em ser macho. O que é ser macho? Macho pra mim, pegar minha mulher, ajudar ela nas tarefas de casa. Ela cuida da criança, do bebê e eu cuido da babá. Meu lado feminino macho é tão macho que ele é lésbico. Quando eu era criança, o pau comia mesmo. Chamava de viado, a resposta vinha na hora. Viado é rolemã, comi você e sua irmã. Masculinidade tóxica é o nome que se dá a uma série de comportamentos nocivos que os homens são ensinados desde pequeno para performar a masculinidade. O que é isso? Existem comportamentos que são esperados dos homens e, gradualmente, desde a infância, o menino ainda vai aprendendo que certas coisas são esperadas deles. Eles vão tentando desempenhar essa masculinidade até para provar que são homens. Não só para si, mas principalmente para os amigos, para as pessoas ao redor. Muito da masculinidade é validada no contato com o outro. Tanto é que quando você vai pensar em grupos de homens, sempre tem 3, 4, vira um cuidado, porque todo mundo sabe que está ali alguém esperando uma brecha para zoar o outro, para brincar com o outro, para falar que o outro é menos homem, quer seja porque está vestindo uma roupa de determinada maneira, quer seja porque está agindo de outra maneira. Masculinidade tóxica é isso, são esses comportamentos nocivos que os homens são ensinados e que reproduzem. Eu acho masculinidade tóxica um nome muito preciso para nomear esses comportamentos nocivos que os homens têm. Mas eu também acho que quando a gente traduz masculinidade tóxica como se fosse um sinônimo de todas as masculinidades, a gente perde a chance de conseguir falar muitas vezes com os homens que têm esses comportamentos nocivos. Ninguém vai querer chegar para uma conversa se desde o início, ao invés de perguntar qual o papel do homem hoje ou o que os homens estão sentindo hoje, o cara já lê ali no título que ele é tóxico. Para que ele vai chegar nessa conversa? Eu acho que esse é um cuidado importante, apesar de ser uma palavra muito precisa, já que ela descreve um comportamento que não afeta só o hospedeiro, mas também quem está ao redor, como os produtos tóxicos também. Eu acho que o termo masculinidade ele já é tóxico por si só, porque a gente cresce ouvindo, seja homem, seja mais masculinos, tenha atitudes masculinas. E isso é tóxico e não vem só por parte dos homens. A masculinidade tóxica, né, é isso. Ela parte das mulheres, dos homens, de um machismo que tem na sociedade. E crescer com isso não é fácil, porque já é um trauma desde que a gente nasce. Porque não tem aquela coisa, eu me descobri, eu tive isso, eu tive aquilo. Comigo não. Eu cresci sendo diferente, né? E ouvindo, seja homem, seja diferente do que você é. Mas a masculinidade tóxica, ela é presente na vida de todos nós. Dos homens, das mulheres, dos héteros, dos gays, seja de quem for. A gente passa por isso. Porque existe esse padrão, o homem macho másculo. Por que a gente tem que ser assim? E eu já me questionava, por que eu tenho que ser assim? Eu não consigo ser assim, eu não sou assim e eu não vou ser assim. Não sou e não fui. Fruto da longevidade, né, das pessoas terem mais saúde, viverem mais, hoje você vê a existência de 4 ou 5 gerações. Então você tem o bisavô, o avô, o pai, o filho, até o tataravô, né, porque as pessoas estão vivendo mais. Então você vive o quê? Você vive pessoas, tá? Com padrões de comportamento muito diferentes, às vezes na mesma família, onde geram muitos conflitos. Então, homens que são mais jovens e que, de uma certa maneira, já vivem num período de uma, de uma flexibilização muito maior do que diz respeito ao masculino, mas também gerações passadas que tinham um formato muito claro e que viveram de maneira bastante rigorosa esse masculino. Bom, eu comecei a falar sobre esse tema porque eu nunca me senti muito bem desempenhando essas masculinidades mais clássicas. Sabe aquele menino que era sensível demais, não se enquadrava muito? Eu tinha que provar constantemente que eu era homem. Isso não me fazia bem, não fazia bem para quem estava ao meu redor. E tinha também um conflito com a imagem do meu pai, de como eu o via como um cara infalível, mas muito duro, sem capacidade de amar, de ter afeto, coisas que eu cresci achando sobre meu pai e que eu queria fazer diferente. Então eu sentia que eu não ia conseguir performar o mesmo tipo de masculinidade dele e queria aprender outros jeitos possíveis de ser homem. É interessante a gente falar em masculinidades no plural, porque o masculino ele é uma adjetivação e uma questão de gênero muito extremamente ampla, né? Na qual a gente pode entender dentro do mesmo grupo de homens vários perfis do masculino. E a gente tem percebido, né,
novas gerações que já nascem sob uma égide cultural muito mais flexível e aberta, né, em relação a gênero, né, do ser masculino, do estar masculino, do ser feminino, do estar feminino, do fazer, né, o feminino, de fazer o masculino. A gente entende que isso é muito importante porque mostra uma pluralidade dentro do masculino. Então hoje você não tem um padrão que é muito ligado, né, a essa hegemonia. Então muitos desses padrões eles vêm sendo desconstruídos mesmo, onde a gente não reduz a masculinidade a um comportamento, a uma situação. Então hoje os homens se permitem a viver, né, e a transgredir, né, a ultrapassar um pouco mais essas fronteiras de gênero, né, sem que se sintam tão comprometidos com as suas masculinidades. Então, hoje é interessante você ver homens heterossexuais, né, que usam esmalte, né, homens heterossexuais que deixam cabelos maiores, né, e que podem, então, fazer desses padrões, né, algo que os complemente como masculino e traga a perspectiva de novas práticas e novas vivências do ser homem. Se eu penso na geração do meu pai, na geração do meu avô, né, se um homem colocasse brinco naquele período, ele era altamente execrado por um simples artefato. Né? Então ligava-se a masculinidade, às vezes, a alguns artefatos. É muito ruim, né? Então isso foi mudando, isso foi se transformando. Então, por exemplo, um adereço, um adorno como um brinco, hoje, né, extremamente utilizado por muitos homens e que, de uma certa maneira, não põe em xeque a sua masculinidade. Né? Então, isso é muito positivo, né? Quando a gente fala de um adereço, de um jeito de se vestir, um jeito de se comportar, né? O que traz essa pluralidade muito importante. Eu cantava num coral quando eu era criança e a gente estava preparado para fazer uma apresentação no Teatro Municipal e atrás das cortinas tinha um senhor, ele já tinha uns 70 anos, eu acredito. E ele foi passando em um por um, falando alguma coisa, uma brincadeira com o pessoal, uma brincadeira. Aí chegou em mim e ele parou. Ele parou e falou assim: nossa, por que seus lábios estão cor-de-rosa? Você passou batom? Então foi uma coisa que eu fiquei olhando e falei: eu não passei batom, por que eu ia passar batom? Mas ele falou bem alto para que todos os colegas ouvissem. Me deixou estranho naquele momento e é uma coisa que eu não esqueci até hoje. Coração de macho não bate, dá soco. Ó. A gente busca uma sociedade mais equânime, a gente quer um mundo melhor para os nossos filhos. Se a gente não endereçar isso hoje, não vai estar pronto quando eles estiverem na nossa idade, não vai estar pronto quando os nossos netos estiverem na nossa idade. Então eu entendo que é uma urgência, não só para a gente evitar mortes hoje, evitar assédios hoje, mas também para que a gente consiga construir uma sociedade melhor, passo a passo. Eu acho que o Brasil está inserido com índices bem parecidos, infelizmente, com outros países no mesmo recorte de desenvolvimento, com outros países que têm eixos parecidos. Existem alguns lugares que a conversa começou um pouco antes, então os países mais equitativos do mundo, por exemplo, em geral são os países nórdicos, em que, bom, eles têm índices de IDH, né, índice de desenvolvimento humano muito avançados, e isso se reflete na equidade, porque as mulheres têm acesso ao trabalho. Quando a gente pensa em licença, lá não tem licença paternidade e maternidade, tem licença parental. O que isso passa um recado? Passa um recado de que é função do homem cuidar também, que a mulher também tem lugar no mercado de trabalho. Por si só, um empregador não vai discriminar uma mulher que pode ficar grávida ou que está casada, já que o homem que ele vai contratar também vai ter a mesma distância do trabalho. Então tem muito caminho para a gente desenvolver nesse sentido. Então a gente precisa conseguir olhar para isso se a gente quiser ter um Brasil melhor. Ser quem você não é difícil. Tentar ser quem você não é pior ainda. Essa tentativa, essa busca para ser aceito pela sua família, para ser aceito pela sociedade, por um padrão que quer te ver macho, másculo, você não pode chorar. Que coisa ridícula, por que um homem não pode chorar? O homem não chora, quem inventou isso? Mas até quando a gente vai ser obrigado a conviver com isso? A gente vai ser obrigado a ouvir que pessoas se mataram, que gays se mataram, né? Porque não são aceitos dentro de casa. Até quando a gente vai ser obrigado a ouvir? Seja macho, seja masculino, seja diferente. Porque esse padrão, nós estamos no século XXI. Isso é uma coisa, não dá nem para dizer que é medieval, porque já é de muito antes, não é nem medieval. Eu não sei, acho que é pré-histórico.
a gente olhar o homem como se ele fosse um bicho. Porque é tratar o homem como um bicho. E acho que bicho tem muito mais sentimento do que esse homem que a sociedade quer impor pra gente. Esse macho, esse másculo, esse homem forte que não chora. Eu acho que nenhum bicho é assim. Com certeza não. Existem alguns índices no Brasil, mas que são consistentes ao redor do mundo, que mostram que os homens estão vivendo uma crise em relação ao que a masculinidade é ou significa para eles. Os homens no Brasil morrem 7 anos, em média, antes das mulheres. Os homens se suicidam 4 vezes mais do que as mulheres. Morrem 3 a 4 vezes e meia a mais. Então a gente precisa olhar para isso. O que está acontecendo com os homens? Por que a gente está numa sociedade em que os homens não só matam as outras pessoas, mas se matam também, né? Os homens são vítimas de 9 a cada 10 homicídios no Brasil. Os homens estão acostumados a falar o tempo todo. Os homens falam alto, interrompem as mulheres. Mas os homens normalmente falam sobre algumas coisas pré-determinadas. Tudo bem a gente falar sobre futebol, dá pra gente falar sobre mulheres de um ponto de vista mais objetificado, dá pra gente falar de carreira numa perspectiva de ter cada vez mais sucesso, mas não dá pra gente falar sobre erros, acertos, medos, anseios, dúvidas. Se você traz isso num grupo de amigos, você vai ser chamado de homossexual, você vai ser tratado como menos homem, vai parar, o que está acontecendo com esse cara? E com isso os homens se retraem. Na nossa pesquisa, que a gente entrevistou mais de 40 mil pessoas no Brasil, a gente teve que só 3 a cada 10 homens têm o hábito de falar sobre medos, anseios e problemas com os melhores amigos. A maioria prefere ficar quieto, guardar para si, até porque não tem habilidade de falar sobre isso, não consegue falar sobre isso. Nesse sentido, dá pra gente pensar nisso como uma escada. Um cara que não sabe nomear os próprios sentimentos, não sabe o que está sentindo, ele não vai saber como reagir a eles. Tem uma resposta universal para tudo isso, que é a raiva. Se eu sentir medo, eu posso ficar agressivo. Se eu estou frustrado, eu posso bater na mesa. E não dá pra gente ter uma resposta única para tudo que acontece na nossa vida. Nesse sentido, muitos homens recorrem, por exemplo, a usar a violência como linguagem. O cara não consegue conversar durante um dia, durante 2, durante 3 para resolver um problema. Se ele sente que ele está desautorizado, ele vai se agarrar ao poder que ele acha que tem. E muitas vezes isso vira uma linguagem física de violência, uma linguagem física em termos de abuso. É super importante que os homens aprendam a nomear esses sentimentos desde a infância. E, bom, acho que a gente precisa ter noções diferentes disso se a gente quiser ter meninos melhores, homens melhores e uma sociedade mais equitativa. E como que a gente pode, desconstruir esses padrões mais rígidos? Eu acho que a educação tem papel fundamental nisso, né? A educação formal e a educação familiar. O quanto é importante a gente ensinar as crianças que os dois gêneros, homens, o masculino e o feminino, eles precisam, estarem conjugados. E os direitos para homens e os direitos para as mulheres são os mesmos, mas a prática nos mostra que hoje isso ainda tem muita desigualdade. Eu acredito que é possível mudar. Não só porque eu mudei, mas também porque eu acredito que a gente quer se sentir melhor consigo mesmo, a gente quer ver um mundo melhor ao nosso redor para as pessoas que a gente ama. Um passinho por vez, talvez não ainda nessa geração, mas eu acho que, inclusive, a gente está aqui falando sobre isso é um caminho nesse sentido. E é ali, olhando de outra forma, que a gente pensa, como é que eu posso ajudar o outro? Como é que eu posso falar para o meu irmão não ser assim, para minha irmã não ser assim, para o meu amigo? Como é que eu posso ajudar? E aí que eu acho que esse termo masculinidade tóxica, que é tão atual, ajuda. Porque é uma forma que a gente consegue explicar por que ser masculino é tão tóxico, por que adotar essa postura é tão tóxico. É hora de falarmos sobre masculinidade tóxica, sobre posturas tóxicas, sobre existências tóxicas. E é hora da gente parar de machucar o nosso irmão. Mais que tolerar, eu acho que um passo nessa escada da evolução que a gente pode dar acima do tolerar é o quê? Aceitar. Quando a gente aceita, a gente abraça a existência do nosso colega, do nosso irmão, do próximo e legitima a identidade dele. Eu te aceito como você é. Dessa forma, não mudaria nada e te aceito aqui do meu lado, sentado, no meio em que eu convivo, no meio em que eu vivo, com as pessoas que me cercam. Eu te aceito. Eu não te tolero, eu te aceito, eu te abraço, eu te amo. E chega de masculinidade. Vamos falar
de humanidade. Não me importa se é masculino, se é feminino, o que é e o que não é. O que importa é ser humano e tratar todos de forma igual em suas diferenças. É isso.